sobre esse próximo ano, estava orando e jejuando no final de 2017. E Deus falou para mim, fale sobre profecia, sobre o poder da profecia. O que é profecia, pastor? A profecia é aquilo que Deus diz sobre você, que é mais verdade do que aquilo que você vê. Profecia é aquilo que Deus fala sobre você. Profecia é aquilo que Deus está vendo em você, que é muito mais real do que aquilo que você mesmo vê. Profecias são palavras de Deus ao seu respeito, que elas são verdadeiras, porque ninguém te conhece como Deus te conhece. Então profecia é quando por meio da palavra de Deus, ou quando profeticamente você se enxerga, ou quando Deus usa um profeta para falar algo ao seu respeito, que é Deus que enxerga. É interessante, eu estava com o pastor Reinhard na viagem que nós fizemos, e ele estava dizendo para mim, Daniel, existiu uma coisa muito esquisita sobre a profecia e os profetas na geração passada. Eu sou de uma época que, primeiro, você tinha muito medo de Deus, porque você não sabia o tempo todo se você ia para o céu ou se ia para o inferno. Mais alguém aqui já viveu esse drama? De você não saber o tempo todo se vai para o céu ou para o inferno? Eu te falo, é um drama lascado. Não tem coisa que te dá mais medo que ir para o inferno. E aí, é interessante, porque às vezes a gente ia num lugar que tinha um profeta, e na hora que o profeta vinha andando, literalmente, era o mar vermelho se abrindo. Os irmãos começavam a correr de um lado para o outro, procurando a porta, mas todo mundo corria. Aí você fala, mas que esquisito, todo mundo devia falar, não, eu quero que o profeta, lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que quando alguns profetas chegavam nos locais, as pessoas tinham muito medo. Por quê? Porque normalmente a mensagem que eles tinham, e na velha aliança era assim, era uma mensagem de condenação, uma mensagem de juízo. E nós fomos, talvez você é de uma época como a minha, que os profetas da igreja eram para denunciar juízo. Até que no final do ano nós fizemos um prêmio aí do profeta do ano, e foi até interessante a abordagem dos irmãos. Mas por quê? Porque se tinha muito medo. Não, esse irmão vai orar por mim, ele vai contar todos os meus pecados. E o pastor Reinhard estava dizendo para mim, que ele foi numa igreja, ele disse, eu sempre profetizo aquilo que Deus está vendo das pessoas, não aquilo que elas estão enxergando. Ele disse que ele foi numa igreja, e então ele começou a profetizar, e ele olhou para um homem, ele começou a profetizar na vida de um homem, e ele começou a dizer, Deus tem visto a sua pureza, Deus tem visto a sua santidade, Deus tem visto o seu coração, e seu coração tem agradado ao coração de Deus, e chegou no final do culto, o pastor chamou ele e falou, pastor, você profetizou aqui tantas profecias de Deus, mas teve uma profecia que eu acho que você errou. Ele falou, qual? Olha, tinha um homem assim, você profetizou que Deus tinha visto o coração dele. Ele falou, pastor, todo mundo já sabe, esse irmão ele tem traído a esposa dele constantemente, e se tornou público, eu vou ter que resolver esse caso, porque se tornou público, ainda não resolvi, mas todo mundo sabe disso. E aí o pastor Reinhard falou para ele, não errei a profecia, é porque você vê nele um adúltero, Deus vê alguém completamente diferente do que você enxerga. Aquele camarada foi para casa, chegou em casa, ele conseguiu o contato do pastor Reinhard, ele ligou para o pastor Reinhard e falou, pastor, esse era o último dia que eu ia na igreja. E quando falaram que ia ter um profeta aqui que revelava tudo, eu não queria ir de jeito nenhum. E quando eu cheguei lá, e quando você chamou meu nome, eu tinha certeza que você ia falar tudo que eu estou vivendo. Eu tinha certeza que eu ia ser exposto diante daquelas pessoas. Mas você falou completamente oposto. E quando você disse tudo aquilo para mim, eu tive força, e eu cheguei na minha casa agora, e eu abri o meu coração para minha esposa, e eu estou ligando para você agora, dizendo que eu quero transformação, que eu quero ser mudado, que eu quero ser restaurado, que eu quero ter uma vida completamente diferente daquela que eu tenho vivido. Profecia é Deus te falando o que Ele vê de você. Profecia é Deus declarando. E por que nós vamos começar janeiro falando sobre o poder da profecia? Porque janeiro, e aí Deus tem falado muito isso para mim, você precisa crer nas palavras proféticas de Deus para a sua vida. Mas mais do que isso, você precisa vivenciar as palavras que Deus tem liberado acerca da sua vida. Quantos creem que é muito bom receber uma palavra profética? Diga amém. Mas quero te falar, tem algo melhor. Melhor do que receber palavras proféticas é viver palavras proféticas. Melhor do que receber uma profecia é olhar para a sua vida e descobrir que a sua vida é uma profecia.
Diga, a minha vida é uma profecia. É tão interessante porque profecia não é só um profeta sendo usado por Deus para te falar algo. O maior ambiente profético e de verdades proféticas, o lugar onde nós mais encontramos as verdades de Deus acerca da nossa própria vida, se chama Bíblia. Na Bíblia nós encontramos as verdades de Deus, as verdades que Deus estabeleceu para mim e para você. Na Bíblia nós encontramos o que Deus diz que nós somos. Tem muitos motivos pelos quais você deve ler a Bíblia. Mas um dos motivos que nós lemos a Bíblia é para descobrir quem nós somos. E para descobrir o potencial que existe em nós. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. E nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Então, o maior ambiente nós descobrirmos quem somos é através da palavra de Deus. Na palavra de Deus nós descobrimos quem nós somos. Mas também existem outras maneiras disso. O nosso próprio interior. Deus coloca impressões proféticas no nosso próprio interior. Eu amo orar declarando quem Deus disse que eu sou. Você já fez essa oração? No meu devocional, a parte que eu mais gosto é quando eu fico declarando quem Deus disse que eu sou. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou saudável porque Ele levou na cruz as minhas dores e enfermidades. Eu sou próspero porque na cruz Ele se fez pobreza para que eu fosse enriquecido. Os planos que Ele tem a meu respeito são de paz. Eu posso descansar no amanhã, porque a Bíblia diz que aquele que não poupou o próprio filho, antes o entregou por amor a mim, acaso me negaria coisa alguma? Por isso quando eu vou orar, eu posso estar descansado. Será que Ele vai me negar alguma coisa? Quando eu me sinto distante, alguns irmãos falam, pastor, eu estou tão distante de Deus. Por quê, irmão? Porque eu pequei, ou porque eu não tenho congregado. Mas a minha Bíblia diz, quem pode me separar do amor de Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a nudez, o perigo, a espada, o presente, passado, por vir, os anjos, os principados, os demônios, a altura, a profundidade, não, nada. Você entende? Essas são verdades proféticas, é como Deus te enxerga. Você pode ver isso na palavra, você pode ver isso através de impressões que Deus coloca no seu coração. A palavra de Deus diz quem nós somos, diz aquilo que Ele quer fazer ao nosso respeito, mas nós vivenciamos isso também através de irmãos que profetizam para nós. É interessante porque talvez a parte que seja mais fácil quando você ouve alguém falando. Porque o nosso cristianismo tem uma dificuldade de ativar a espiritualidade muito grande. Porque a gente gosta de mistificar muitas coisas. Você acha que para Deus falar precisa ter alguém rodando, precisa de alguma coisa. Eu já vivenciei coisas mais esquisitas que você pode imaginar. Mas já ouvi Deus falando comigo das maneiras mais simples que você pode crer. Eu já ouvi Deus falando comigo das maneiras mais tranquilas, mais simples, mais naturais, olhando no aspecto simples de ser. Já vi Deus falando também de maneiras tão... Eu lembro, os irmãos sabem, minha mãe sempre foi alguém muito usado no dom profético, que é uma das maneiras que Deus fala conosco. Eu lembro de uma história bem interessante. Tinha um irmão que caminhava conosco, nos servia, hoje ele já não está mais em São Paulo. O nome dele era Serafim, não sei, talvez alguém aqui lembre de Serafim. E um determinado dia minha mãe chegou no final de compra, que o Serafim estava conversando com ele sobre as coisas de Deus e tal. E aí minha mãe deixou o dedo e bateu a porta do carro no dedo, e fechou o dedo dela na porta. Nisso o Serafim já tinha virado as costas andando, e ela gritou, Serafim, Serafim! E lá veio o Serafim. O Serafim achou que era uma profecia, minha mãe com o dedo preso. E aí o Serafim parou e falou, eis-me aqui que o teu servo ouve. Minha mãe falou, Serafim, larga a mão de ser cabeçudo, meu dedo está preso aqui na porta. Serafim estava ansiando tanto uma profecia, que até o dedo preso da minha mãe virou uma profecia para ele. E aí eu quero te falar algo, tem muita gente que fica correndo atrás de profecia. Quero te falar, você não tem que ficar correndo atrás do seu destino, é o seu destino que vem até você. Quando nós falamos em Deus, por isso tem gente que fala, pastor, eu estou na igreja B, ou A, ou C. Tem gente, talvez você que está no nosso meio, mas tem gente assim, que cada dia ele está num lugar porque ele quer ouvir uma profecia de alguém diferente. Eu quero falar, profecia não é para te contar uma novidade, profecia é para confirmar verdades. Deus não libera a profecia para te contar algo novo. Eu tenho até medo quando alguém me profetiza alguma coisa que foge completamente do que eu estou crendo, do que Deus está falando comigo. Uma vez nós fomos no encontro, e o irmão lá, ousado, profetizou para jovens. Eles nunca tinham se visto,
não tinha intimidade. E eles estavam trabalhando no encontro, ele disse, essa vai ter que ser tua esposa, e você vai ser esposa dele, não tem como mudar. E aí chegou no final do momento ali, o irmão falou, pastor, eu não tenho nem intimidade com essa pessoa. Mas pastor, eu já estou orando, passou 10 minutos, pastor, já estou orando e estou crendo, até que, quem sabe. Aí veio a irmã e falou, pastor, uma irmã nos puxou ali, profetizou que eu vou ser marido e de esposa de fulano, e quem sabe, né, pastor, estava orando, se Deus falou, então, quem sou eu? Esse é o risco, né? É interessante porque a profecia, ela vem para confirmar verdades da sua identidade, porque Deus profetizou algo ao seu respeito, Deus determinou algo ao seu respeito. E quando Deus determina algo a nosso respeito, tudo aquilo que Ele vai falar, sendo dele, vem para confirmar aquilo que Ele disse. Vem para confirmar. Eu perguntei, irmã, confirma alguma coisa de Deus nesse sentido? Não, pastor, não tem nada a ver. Então, irmã, não tem nada a ver. Porque a Bíblia nos ensina no aspecto de quando é um homem te entregando uma profecia, a você não julgar a pessoa, você julgar a profecia. Pode ser que por algum motivo, esses dias me entregaram uma profecia, e quem aqui é usado no dom profético sabe também. Às vezes tem coisa que Deus fala, tem coisa que às vezes o irmão acrescenta. Ou alguma coisa que o irmão não teve o discernimento, e ele colocou do jeito que ele achava. Então, há discernimento para receber profecias. Por isso que, nos 3 aspectos para mim, que você recebe uma palavra profética, que é através da sua Bíblia, e a Bíblia, as palavras proféticas saltam da Bíblia e colam na gente. Outro dia eu vi alguém falando, não, quando Deus estava falando para Josué, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo, aquilo não diz respeito a você, diz respeito a Josué, você precisa de interpretar, aquilo ele estava falando para Josué, não é para você. Eu falei, olha, é a palavra de Deus, quando eu leio, tem verdades ali que parece que eu estou lá no dia, na hora, no momento, parece que está sendo falada para mim naquele exato momento. Você crê nisso? Você crê que a sua Bíblia é um livro íntimo, exclusivo, que ele fala com você? É interessante, a Bíblia você não precisa ficar interpretando muita coisa. O que a Bíblia fala é. A não ser que você tenha algum distúrbio, porque tem gente, aí é outro problema. Mas sendo normal, o que a sua Bíblia falou, você pode se apropriar. Quando a Bíblia diz que você é mais que vencedor, o que ela está dizendo? Você é mais que vencedor. Quando a Bíblia está dizendo que você foi enriquecido de dinheiro, o que a Bíblia está falando? Que você foi enriquecido. Quando a Bíblia está dizendo que os planos de Deus, os sonhos, são muito maiores, jamais o seu coração pode vislumbrar. O que a Bíblia está falando? É de coisa muito grande. Quando nós temos impressões proféticas, elas também são mais simples de perceber, porque assim, elas precisam de menos filtros. Porque é tão real quando Deus fala ao nosso coração. É tão vivo quando Deus fala sobre o nosso destino. É tão vivo quando o nosso coração é cheio de fé. E Deus compartilha conosco aquilo que Ele quer fazer conosco. Você está às portas de 2018. Por que eu insisto que você precisa ter tempo ouvindo o Senhor? Porque não tem nada mais marcante. Eu ouvi esses dias que Deus não produz cicatrizes, Ele deixa marcas. E é tão verdadeiro, porque Deus deixa marcas tão profundas em nós. Deus deixa marcas que marcam o nosso coração. Mas quando é um profeta nos entregando, há necessidade de uma avaliação maior. E eu creio também no espírito profético, é tão gostoso quando alguém é usado para falar conosco, é tão gostoso quando alguém entrega uma palavra que vem na direção, mas é interessante, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, 2 Pedro, abra a sua Bíblia, não perca esse costume não, abre aí seu celular, sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A profecia é uma maneira do Espírito Santo falar aquilo que está no coração dele. A profecia é uma maneira do Espírito Santo revelar aquilo que está no coração dele. É por isso que eu creio que todo mover profético não é para expor alguém, não é para envergonhar alguém. Todo mover profético é para impulsionar você para o destino daquilo que Deus te criou para ser. É para te despertar para aquilo que Deus te criou para ser. Lá em Números 23, 19, falando sobre o poder da palavra de Deus liberada, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? As profecias nós poderíamos resumir dizendo que é Deus denunciando quem você é e a maneira que Ele te enxerga. Por que nós vamos falar sobre o poder da profecia para 2018? Porque é o Espírito falando o que Ele quer fazer em 2018. E semana que vem eu vou falar sobre planejamentos proféticos. O que são planejamentos proféticos, pastor? É a maneira de você não errar para estabelecer alvos para o ano de 2018. É quando os seus planejamentos estão em linha com as profecias que Deus tem liberado sobre a sua vida. Você já pensou que há diversas profecias de Deus para a sua vida? O que são planejamentos proféticos? É quando você planeja na linha daquilo que Deus te criou para ser. É quando o seu planejamento de vida se volta para aquilo que Deus te criou. É quando o seu planejamento de vida se volta para aquilo que Deus formatou a ser. As profecias, elas são uma maneira de Deus anunciar quem você é. E você precisa de entender algo. Você não é uma cobaia de Deus. Deus não te criou para ver se ia dar certo. Deus não te criou para ver se depois aquilo ia dar certo. Não vou criar, vou ver se vai dar certo. Eu vou criar, vou ver se disso aqui sai alguma coisa. Eu vou criar, eu vou ver se disso aqui se desenvolve alguma coisa. Não. Quando Deus te cria, você está aqui hoje porque você já deu certo. Na agenda de Deus, você já deu certo. Na agenda de Deus, é interessante, porque essas palavras proféticas que você tem recebido, elas dizem sobre a verdade quem você é. As impressões proféticas sobre o ano de 2018, essas são as verdades daquilo que Deus disse que você é. E nós precisamos de nos apropriar de uma verdade, irmãos. De ter a palavra de Deus muito mais do que como algo legal. Legalmente, toda a palavra de Deus e tudo que Deus te formatou para ser, já está executado. Legalmente você já é mais que vencedor. Legalmente você tem saúde. Legalmente você é próspero. Legalmente você tem todas essas verdades. Mas o fato é o seguinte: nós precisamos de desfrutar das verdades de Deus de forma experimental. No dia a dia. De forma experimental, desfrutar dessas verdades. Quando nós falamos sobre profecias de Deus sobre a nossa vida, profecias de Deus que Ele tem depositado através da sua palavra, através de impressões que Ele tem colocado no nosso espírito, através de pessoas que liberaram. Eu quero dizer a você, quando Deus nos coloca essas impressões, é porque Ele já criou. É porque aquilo está pronto. É porque aquilo já está formatado. É porque aquilo já existe. É interessante, porque se aquilo já existe, então aquilo pode ser desfrutado. Se aquilo existe, se cada palavra que Deus tem liberado ao seu respeito já existe, ela também pode ser desfrutada. Você entende? Existem coisas que existem que não podem ser desfrutadas. Mas existem coisas que existem, que podem ser desfrutadas. Nós não podemos tratar as profecias e as palavras de Deus para nós como coisas que existem e não podem ser desfrutadas. Tem algumas coisas, eu estava num período fora de São Paulo. Tem muita coisa que nós sabemos que existe, mas você não pode desfrutar. Tem muita coisa que você sabe que é bom, mas você não pode desfrutar. É interessante porque às vezes nós caminhamos a vida cristã vendo as palavras de Deus como essas questões, de coisas que existem, mas que nós não podemos desfrutar. Mas eu quero dizer, todas as vezes que Deus fala com você, que Ele libera uma palavra para você, não é para te iludir, não é para construir em você uma perspectiva de ilusão, não, é para te dizer, isso é possível e você vai vivenciar isso. Isso é real e você vai vivenciar isso. Profecia, essa mensagem que vem de Deus, que revela os pensamentos e a vontade de Deus. É interessante porque eu estava meditando sobre isso, e quando nós falamos de um novo ano, o novo ano é uma oportunidade de nós vivermos as profecias de Deus para a nossa vida. Fala para quem está do seu lado, 2018 é a oportunidade de você viver as profecias de Deus para a sua vida. Quantos aqui tem profecias da parte de Deus? Diga amém. Quantos aqui tem mensagens da parte de Deus? Diga amém. Que tal viver isso em 2018? Que tal desfrutar de cada uma dessas profecias em 2018? E é interessante porque quando nós falamos sobre profecias, eu estava meditando sobre isso, e quando nós nos planejamos
na direção das profecias de Deus para a nossa vida, quando o nosso planejamento de vida é voltado para aquilo que Deus tem dito sobre nós, então isso ganha um poder muito maior. Quando o nosso planejamento, quando os nossos propósitos estão na direção daquilo que Deus tem dito ao nosso respeito, isso ganha um poder enorme. Olha o poder que existe quando você começa a direcionar a sua vida, direcionar os seus propósitos. Agora eu te falo, olha o poder que existe se você direcionar 2018 na direção das palavras proféticas de Deus para a sua vida. Olha o poder que existe se 2018 for direcionado, todo o seu planejamento, tudo aquilo que você fizer, na direção das palavras que Deus tem liberado para você. Então, como ver cumprindo, como poder desfrutar, como ver cumpridas todas as profecias de Deus. É interessante porque quando eu olho para a história de Jesus, Jesus foi a manifestação de uma profecia de Deus. No Velho Testamento há 365 profecias diretas acerca da vinda de Jesus. No Velho Testamento há diversas profecias, 365 profecias explícitas, diretas acerca do Messias que haveria de vir. E sabe o que eu acho interessante? Olha aqui para mim, eu não acho o mais interessante ter 365 profecias acerca de Jesus. O que eu acho mais marcante é que Jesus vem e Ele cumpre as 365 profecias acerca dEle. O mais interessante não é o quanto de profecia tem sobre a sua vida. Se você abrir a sua Bíblia, você vai se deparar com centenas. Nem todas são para você. Porque há pessoas que nunca vão se casar. E se você acha que você é uma delas, a profecia para um casamento talvez não se adeque. Há profecias tão específicas também na palavra de Deus. Há profecias que você recebeu. E o mais interessante não é simplesmente quanto de profecia você recebeu. Mas, mais profundo ainda, é o quanto isso tem se cumprido na sua vida. E eu estava meditando sobre a história de Jesus, 365 profecias sobre Jesus. E 365 profecias cumpridas acerca da vida de Jesus. Eu quero profetizar que 2018, cada profecia que Deus tem liberado ao seu respeito, cada palavra que Deus tem falado ao seu respeito, cada profecia que um dia você ouviu, que um dia a palavra de Deus te trouxe revelação, que um dia queimou o seu coração, ou que um dia um profeta profetizou, eu quero declarar, cada uma dessas profecias vão se cumprir no ano de 2018, em nome de Jesus. Você consegue crer nisso? Eu fiquei meditando, então Jesus tinha consciência das palavras proféticas, mas Jesus se movia para o cumprimento dessas palavras. Jesus tinha consciência de que havia palavras proféticas sobre a vida deles. Quantos aqui têm consciência que você está debaixo do ambiente profético? Diga amém. Mas Jesus também tinha uma disposição, uma visualização, Ele valorizava essas profecias e como vê-las se cumprindo. Nem todas as pessoas veem todas as profecias da parte de Deus se cumprindo na vida delas. Sabe o que chama a atenção de Jesus? Uns anos atrás, um cientista fez um estudo sobre Jesus ser o Filho de Deus. E sabe o que comprova que Jesus é o Filho de Deus para a ciência, nesse estudo? É que um homem não teria a capacidade de cumprir as primeiras 5 profecias. Jesus cumpriu todas. Sabe por quê? As profecias não têm a ver com algo que você tem que conquistar, mas simplesmente com algo que você tem que receber, com algo que você tem que desfrutar. Sabe o que afirma a sua identidade em Deus? O cumprimento daquilo que Ele te chamou para fazer. Quando o fato de Jesus e a comprovação de Jesus ser o Filho de Deus, é porque Ele cumpriu tudo aquilo que foi designado. Era impossível, humanamente falando, o homem cumprir 365 profecias preditas milhares de anos antes, mas Jesus cumpre isso. Quando nós olhamos para o cumprimento, mas por que disso? Porque, por outro lado, há pessoas que recebem palavras proféticas, mas elas nunca veem essas palavras se cumprindo. Eu quero te convidar no ano de 2018, nós vamos falar disso semana que vem, a você escrever tudo que Deus tem dito sobre a sua vida. A você escrever, e o seu planejamento em 2018 vai ser diferente dos outros anos. Porque em 2018, você vai escrever as profecias de Deus para você. Você vai escrever as impressões proféticas. Você vai escrever aquilo que já está pronto. Aquilo que Deus tem dito ao seu respeito.
Agora, por que que algumas pessoas, elas não desfrutam? Por que que algumas pessoas não desfrutam dessas palavras proféticas? Porque, em primeiro lugar, há profecias, e quando nós falamos sobre o aspecto de profecias, algumas profecias que não são condicionais a você. Lá em Mateus capítulo 1, verso 22, a Bíblia fala sobre, e hoje eu estava lendo, e devem ter mais, mas os evangelhos, na pesquisa que eu fiz, eu encontrei 28 vezes em que os evangelhos falam que era para que aquilo aconteceu na vida de Jesus para que se cumprisse as escrituras. Que houve uma mobilização para que a palavra profética se tornasse real. Que houve uma mobilização para que aquela profecia se tornasse verdadeira. Eu quero clamar para que em 2018 você se mobilize para que cada profecia se torne real na sua vida. Para que você se mobilize, para que você não seja alguém que fica falando de profecias, mas que você seja alguém que mobiliza tudo no sentido do cumprimento das profecias. Há profecias que não são condicionais a nós. Em Mateus capítulo 1, verso 22, coloca no verso 21, por gentileza. A Bíblia fala aqui sobre o nascimento de Jesus, e diz que a virgem dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O verso 22 diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Primeira coisa, há profecias que elas não são condicionais a nada que você faça. O fato da existência de Jesus, dele ter vindo por uma virgem, não foi algo condicional a alguma coisa que ele podia fazer. Tudo aquilo foi um arranjo celestial para que ele pudesse vir. Eu quero te dizer, você é uma profecia de Deus. E parte dessa profecia é incondicional ao que você possa fazer. Parte dessa profecia, a família que você nasceu, a cidade que você está, o local, tantas outras coisas, são incondicionais a alguma coisa que você possa ter feito. E isso só comprova o amor de Deus por mim e por você. O fato de que sempre a profecia está em execução. Vira para quem está do seu lado e diga, a profecia está em execução. De uma forma involuntária, mesmo de forma involuntária, existem coisas que acontecem, existem coisas que são formatadas, que não são condicionais a você, são tão somente condicionais a Deus. Existem coisas que acontecem na sua vida para te levar para o propósito pelo qual Deus te criou, que são incondicionais. É Deus mesmo que formatou todas as coisas, te colocou na circunstância, te colocou na situação e você está ali. Mas se fosse só a parte de Deus, se fosse só o aspecto da profecia liberada, e se ela tivesse poder por si só de ser cumprida, eu te falo, não haveria pessoas que não cumpriram e que não viveram as profecias de Deus para elas. Porque toda parte de Deus, Deus sempre fez. Você pode ter certeza, quando Deus te libera uma palavra profética, você pode se assegurar em algo, Deus nunca deveu nada para ninguém em toda a história. Deus nunca deixou devedores em toda a história. Por isso, quando nós falamos sobre profecias, toda parte que compete a Deus, ela sempre é realizada. Toda parte que vem de Deus, ela é sempre realizada. E nós vemos isso na vida de Jesus. Lá no capítulo 1, no verso 22. Deus cria um arranjo, um cenário para que Jesus viesse à existência. Ele cria tudo para que Jesus viesse à existência, para que a profecia predita pudesse se cumprir. Eu falo a você, existe uma profecia sobre a sua vida, e se você parar para avaliar, existem coisas que estão acontecendo, que fogem do seu raciocínio, que fogem do seu comando, que fogem da lógica humana, que fogem do seu raio de ação, que fogem da sua capacidade de administração, coisas que têm acontecido, que já é Deus indicando o sinal do cumprimento de uma profecia, e de coisas proféticas que Ele quer fazer na sua vida e na sua história. E essas coisas precisam de nos encher, precisam nos impulsionar. É interessante que toda palavra profética, se você for buscar de forma mais profunda, você vai ver que teve algo lá no princípio que você não podia fazer e vai continuar existindo. Coisas que Deus fez, coisas que Deus formatou, que não tem nada a ver com você, mas que só atestam aquilo que Deus está te falando. Que só dão convicção maior daquilo que Deus está dizendo.
Então existem profecias incondicionais a você. Mas eu acho interessante lá em Lucas capítulo 18, verso 31. A Bíblia fala também sobre Jesus. E a Bíblia diz, lá em Lucas 18, 31, Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Diga aleluia. Jesus sabia, Jesus tinha clareza de qual era o depósito profético que havia sobre ele. Jesus tinha clareza de um propósito pelo qual ele deveria se manifestar. E lá no capítulo 1, eu contei pelo menos 28 vezes que os evangelhos falam que aquilo se manifestou para o cumprimento da profecia. E é interessante porque parte delas é completamente incondicional a qualquer atitude de Jesus. Parte delas não tem a ver com algo que Jesus poderia ter feito. Parte delas não tem a ver com algo que Jesus poderia ter feito para que elas se cumprissem. Mas outra parte delas tem a ver com uma disposição de Jesus para que elas se cumprissem. Lá em Lucas, então, capítulo 18, verso 31, a Bíblia fala que Jesus está dizendo aos discípulos: olha, nós vamos subir para Jerusalém. Jesus tem uma atitude na direção profética que Deus tinha falado para ele. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, agora não é hora de ir para nenhum outro lugar. Agora não é hora de fazer qualquer outro e nem de ficar aqui. Agora é hora de eu me mover com base naquilo que a profecia diz que eu devo me mover. Agora é hora de me mover para onde Deus está me conduzindo. Agora é hora de me mover para o lugar que toda a profecia arrumou, arranjou, orquestrou para que eu pudesse ir. Jesus está falando: eu vou subir e a profecia vai ser cumprida. E para a profecia ser cumprida, nós precisamos subir para Jerusalém. Deus tem confrontado o meu coração. Quantos passos você tem dado para se mover em direção às profecias que Deus tem liberado sobre a sua vida? Quantos passos da sua vida têm acontecido para que você se mova no sentido daquilo que Deus tem falado sobre você? Deus compartilhou comigo no final de 2017 que 2018 seria um ano de ousadia, que eu não precisaria ter medo de desafios financeiros, que eu não precisaria ter medo de conexões espirituais, e eu resolvi crer. Eu falei: eu preciso de mergulhar nessa profecia, porque tem uma parte dela que não tem nada a ver comigo, tem uma parte dela que não compete a mim, a família que eu nasci, as pessoas que estiveram ao meu redor, tantas coisas não tem nada a ver comigo. Mas tem uma parte dela que compete a mim. Tem uma parte dela que é uma disposição de dizer: olha, agora eu preciso de subir para Jerusalém, porque a profecia, para que ela se cumpra, eu preciso dar um passo profético. Para que ela se cumpra, eu preciso me direcionar no sentido daquilo que Deus tem falado. Eu quero dizer para você, 2018 é o ano que você vai se mover para o lugar que Deus te chamou para estar. É o ano que você vai se mover. Você não vai só ouvir profecias, você não vai só lembrar das profecias. Em 2018 você vai mobilizar e vai dizer: eu estou subindo para Jerusalém, porque é algo profético que tem para acontecer lá, e eu preciso me mobilizar para que essas profecias se desenvolvam na minha vida. Pastor, por que há pessoas que viveram, mas não conseguiram desfrutar dessas profecias? Porque há pessoas que nunca quiseram subir do lugar que estavam. É interessante que Jesus fala: olha, eu vou subir para Jerusalém, e tudo quanto está escrito pelos profetas se cumprirá. Eu quero te falar, em 2018, se você tiver disposição de subir para um lugar mais alto, tudo quanto Deus tem dito vai se cumprir a seu respeito. Tudo quanto Deus tem falado vai se cumprir ao seu respeito. Aí entra o nosso planejamento. Por quê? Porque subir para Jerusalém aqui tem a ver, talvez você fale: pastor, Deus colocou uma impressão de que eu vou prosperar. Eu te falo, sabe o que é subir para Jerusalém? Talvez Deus criou todo um contexto, te deu negócio, te deu capacidade, te deu inteligência. Essa é a parte que compete a Ele na profecia, você não teve nada a ver com isso. Talvez Deus te colocou num ramo, te colocou pessoas para te colocar ali, que você nem conhecia, que você nem sabia, você foi agraciado. Mas tem uma parte da profecia que compete a você. Se qualificar compete a você. Eu nunca vi Deus inscrevendo ninguém em universidade, nunca vi Deus colocando ninguém em curso, eu nunca vi Deus acordando ninguém mais cedo para fazer algo todo dia. Não, compete a você. É a sua parte da profecia. Você fala: pastor, eu creio que eu vou crescer em relacionamento com Deus em 2018. Amém.
Deus já criou tudo isso, Ele te salvou, Ele colocou o Espírito dele dentro de você. Essa é a parte que você não pode fazer da profecia. Ele te encontrou, Ele produziu desejo no seu coração, Ele criou todo esse arranjo para você. Agora, qual que é a sua parte da profecia? Acordar uma hora mais cedo é a parte da sua profecia. Dormir menos é a sua parte na profecia. Pastor, por que há pessoas que nunca veem profecia se cumprindo? Porque Deus diz, eu quero te usar nos dons, mas ninguém adquire dons dormindo todo dia até mais tarde. Ninguém adquire dons lá no local de trabalho, eu nunca vi ninguém. Se você não tiver disposição de subir para Jerusalém, para tornar real cada palavra profética de Deus para a sua vida, eu te falo, ela vai ser uma coleção, as palavras vão ser simplesmente uma coleção de Deus cumprindo tudo aquilo que Ele falou. E eu te falo, a parte de Deus nunca é negligenciada, toda a parte dele sempre é cumprida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós vemos o próprio Jesus com 365 profecias, Ele mobilizando a vida dele na direção daquilo que Deus tinha falado para ele. Eu quero falar para você, mobilize a sua vida em 2018 para as profecias que Deus tem liberado para a sua história. Mobiliza a sua vida em 2018 para aquilo que Deus disse que vai fazer na sua história. O que Deus tem falado? Quais são as palavras proféticas que queimam no seu coração? O que Deus tem te introduzido? Quero te falar, sobe para Jerusalém, sobe o nível mais alto. Fala, não posso ficar aqui. Por que eu não posso dormir mais? Por que eu não posso fazer isso ou aquilo? Porque é o seguinte, tem palavras proféticas de Deus nessa direção, e eu vou seguir cada palavra profética que Deus tem liberado. Você crê nisso? As profecias, elas sempre vão te fazer, elas vão produzir 3 coisas: crer, declarar. Primeiro, quando Deus libera uma palavra profética, você crê. As profecias de Deus, elas sempre produzem fé no nosso coração. E tudo que gera fé vai produzir confissão. Você sempre está falando daquilo que você acredita. Você sempre está proclamando aquilo que é verdade para você. Você sempre vai dizer para os outros aquilo que é muito real para você. Você pode ser enganado pela pior mentira. Se ela for verdade para você, você vai transmitir ela com muita segurança. Por quê? E é interessante, porque no contraponto das profecias de Deus tem as mentiras do diabo. Mas todas as vezes que nós recebemos algo da parte de Deus, nós vamos crer, declarar. Mas há um terceiro passo, nós vamos nos mover na direção daquilo que Deus está falando. Eu sei que muitas coisas você crê e declara, mas eu quero te convidar, igual Jesus, subir para Jerusalém. E não foi a única vez. Algumas vezes nos evangelhos, Jesus faz algo, Ele diz, eu estou fazendo para que se cumpra a profecia. Sabe por que a profecia tinha vindo antes de Jesus? Jesus agora se torna alguém que é condicionado ao cumprimento da profecia. Você acha que a profecia vai entrar na sua vida e ela vai mudar tudo? Não, você entra na profecia e você muda a sua vida. É você que entra no que Deus falou e muda de acordo com aquilo que Deus está falando. Quando nós recebemos uma profecia, é brilhante. Eu gostaria que fosse assim, irmãos. Gostaria que o negócio fosse esquisito assim. Deus fala, eu vou te levantar, eu vou fazer isso. Fala, aleluia, 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 aleluia. Aí você acorda no outro dia, aconteceu uma coisa. É porque você acha que é a profecia que entra em você. Não, é você que entra na profecia, porque a profecia vem antes de você. É você que... E por que Deus coloca a gente para nos lembrar? O que nós precisamos lembrar? Porque a profecia fala da nossa real identidade. Nós entramos nelas. Nós entramos naquilo que Deus falou. E aí nós somos formatados por aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Porque o que Deus diz é o que é verdade. A sua identidade, e é interessante porque Lucas 22, 42 e 43, Jesus está no Getsemane, você conhece esse texto, ele diz, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. É interessante, a gente fala muito sobre o aspecto da oração de Jesus, mas a Bíblia diz que depois que Jesus ora, porque Jesus, a preocupação de Jesus nessa oração é dizer, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. O que Jesus estava falando? Pai, eu quero cumprir a profecia que o Senhor liberou, então se for possível afasta, mas se não for, eu quero cumprir tudo que o Senhor me chamou a fazer. E eu quero te falar, cumprir tudo que Deus chamou a fazer, às vezes vai requerer um nível de disposição maior seu. Cumprir tudo que Deus te chamou a fazer vai requerer nível de entrega maior seu. Até o próprio Jesus,
ele precisou se dispor para o cumprimento da profecia na vida dele, ele precisou se dispor a dizer: Pai, olha, isso aqui não está muito agradável, mas sobretudo faça a tua vontade, porque eu sei que no final a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E a Bíblia diz que um anjo do céu o fortalecia. Sabe, a sua identidade sempre vai ser fortalecida pelo seu chamado. Todas as vezes que você lembrar quem você é, lembrar as palavras proféticas de Deus para você, isso tem poder de te fortalecer. Tem ou não tem? Inclusive eu quero te falar, é algo profético você anotar as profecias de Deus. É algo profético você fazer devocional e ficar com uma caneta na mão e anotar tudo que Deus está te falando. É algo profético quando alguém profetiza para você, você anotar tudo que essa pessoa está falando. Lá em casa, meu pai, ele tem um arquivo no computador dele, que ele escreveu todas as profecias. A partir do momento que ele começou a fazer isso, eu quero te incentivar a fazer. Tudo que Deus tinha falado para ele, ele escreveu. Em alguns devocionais dele, ele fica só relembrando essas profecias. Ele senta lá e fica lendo o que Deus falou. E isso é profético, porque até Jesus tinha as profecias dele escritas, para que ele pudesse lembrar quem ele era, lembrar do propósito pelo qual ele tinha sido criado, para que ele pudesse se mover na direção pela qual Deus o havia formatado. Isso é profético. É importante que você faça. Quando nós recebemos essas profecias, nós precisamos declarar elas com ousadia. Mas eu quero, aqui para nós encerrarmos, colocar para você alguns aspectos para que essas profecias se cumpram em 2018. Eu estava orando, eu não preciso nada além do cumprimento de tudo que Deus já liberou sobre a minha vida. Não preciso de nada. Por isso, semana que vem nós vamos falar de planejamentos proféticos, porque tudo que você precisa é simplesmente aprender a colocar no seu planejamento tudo aquilo que Deus já te falou. Tudo que você precisa é simplesmente aprender a colocar no seu planejamento, a colocar na sua vida, na sua história, tudo aquilo que Deus já falou ao seu respeito. E sobre essas profecias, como ver essas profecias se cumprindo? Primeiro, declare essas profecias com ousadia. A Bíblia diz que logo no início do ministério de Jesus, em Mateus capítulo 4, essas palavras o diabo tentou roubar essas palavras de Jesus. Mas Jesus ousadamente, por 3 vezes, ele declara as verdades de Deus acerca dele. Ele declara as realidades de Deus acerca de quem ele era. Olha aqui, deixa eu te falar, você tem tanta convicção do que Deus vai fazer na sua vida, que mesmo que o próprio diabo chegue na sua casa e te diga que isso não vai cumprir, você tem tanta convicção para que você possa olhar para o diabo e dizer para ele com autoridade que aquilo vai se cumprir. Você tem. É isso que é declarar com ousadia. Às vezes não precisa nem o diabo ir na sua casa. Quando Deus fala que você vai ser próspero, a conta chega na sua casa, você já duvida. Não precisa nem do diabo ir lá na sua cela. Deus fala que você vai ser frutífero. O irmão te calunia, já é o suficiente para você olhar e falar: eu acho que isso é mentira. O diabo nem foi. Não precisa nem do diabo ir. Mas com Jesus o próprio diabo vai para argumentar aquelas palavras proféticas, para argumentar: será que você é esse que essas 365 profecias estão predizendo? Será que você é esse que está dito em todo o Velho Testamento? Será que é você? Será que é você? Sabe o que Jesus responde? Com ousadia, declarando aquilo que Deus tinha falado a respeito dele. Pastor, como que eu posso ver cumprida todas as profecias de Deus na minha vida? Primeiro, declara com ousadia. Pega as profecias que Deus tem colocado no seu coração, precisa ser uma confissão ousada. Em meio às dificuldades, confesse com ousadia. Em meio aos dias bons, confesse com ousadia. Em meio a todas as circunstâncias, declare as palavras de Deus com ousadia. Vira para quem está ao seu lado, declare, fala para ele, declare as promessas de Deus para a sua vida com ousadia. Você declara isso? Tem gente que tem vergonha de falar até para os irmãos, quanto mais falar na cara do diabo. O que Deus tem dito para você? Declara com ousadia. Segundo aspecto, valorize o cumprimento das palavras de Deus. Valorize aquilo que vai se cumprindo. Valorize aquilo que já foi. Valorize aquilo que já aconteceu. Há uma série de palavras proféticas sobre a minha vida que já se cumpriram. Valorize o que já aconteceu. Sabe por que eu acho legal escrever planejamento?
Porque eu acho legal você poder valorizar tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele já realizou, tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que Ele mobilizou para que acontecesse. Valoriza as palavras proféticas de Deus. Valoriza tudo aquilo que já aconteceu. Valoriza tudo aquilo que já foi. Valoriza tudo aquilo que Ele falou e que aconteceu. Valoriza tudo aquilo que Ele prometeu e que Ele cumpriu. Valoriza tudo aquilo que era humanamente impossível, mas já é real, tangível, está nas suas mãos. Valorize a cada uma dessas palavras. Terceiro ponto, jejue e ore na direção das promessas. Jejue e ore. É interessante porque lá em Lucas, capítulo 2, para nós encerrarmos, Deus te liberou uma palavra, jejua na direção dela. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos as palavras de Deus e o sentimento que nós temos é de uma consequente passividade. Deus falou, não. Eu quero te dizer aqui nessa noite, que Deus falou, que é condicional a Ele vai ser cumprido. Mas suba para Jerusalém, vá para o lugar do cumprimento da profecia de Deus para a sua história. Vá para o lugar que conecta a palavra de Deus, que conecta os sinais, que conecta a atmosfera, para que a palavra se cumpra. Jejue e ore por isso. Você já jejuou pelas palavras que Deus já te entregou? Alguém já te entregou uma palavra e você falou, agora eu vou jejuar 21 dias por essa palavra. Alguém já profetizou algo para você e você falou, eu vou jejuar. Sabe por que Jesus jejuava? O jejum de Jesus, tudo que Jesus fazia, era se movendo para o propósito que Ele tinha sido criado, que Ele tinha vindo ao mundo. Lá em Lucas 2, 25 a 33, olha para quem está do seu lado e fala, vá até ver as promessas se cumprindo. Lucas 2, 25 a 33 diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Eu estava meditando sobre o cumprimento de uma profecia, e eu acho que esse cara é o cara mais louco de todo o Novo Testamento. É um senhor, e a Bíblia diz que ele chamava Simeão, ele era justo e piedoso. E é interessante que olha o nível de profecia que Deus libera para esse cara. A profecia que ele recebe é a seguinte: você vai ver Jesus. Irmãos, todo mundo aguardava a vinda de Jesus. E esse homem agora, olha o que a Bíblia diz que ele faz. Movido pelo Espírito, ele vai ao templo. E a Bíblia diz que trazem Jesus. E Simeão toma no braço e adora a Deus. Agora é interessante. A Bíblia diz que o Espírito revela que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Mas ele faz algo. Ele vai até o templo. Ele é conduzido a algo. Deus move ele a algo. Ele recebe uma profecia, mas essa profecia ia se cumprir lá no templo. Essa profecia tinha um lugar profético para se cumprir. E agora esse homem, ele se move para o lugar que essa profecia vai se cumprir. Eu quero te dizer, vá até essas profecias se cumprir. A Bíblia diz que Deus promete para esse homem e fala, você não vai morrer antes de ver essa profecia se cumprir. Esse homem agora, ele se move na direção dessa profecia. E eu fiquei meditando hoje, falei, todas as profecias de Deus para mim são menores do que pegar Jesus no colo. Todas as profecias de Deus para mim estão abaixo no sentido de grandeza. Eu penso que a Bíblia exalta esse homem para dizer para mim e para você, vá até ver as profecias se cumprindo. Jejue e ore na direção até enxergar cada uma das profecias que Deus tem liberado ao seu respeito se cumprirem no ano de 2018. Vá, jejue, ore, coloque o seu coração
até enxergar cada uma das coisas que Deus tem prometido ao seu respeito, se realizando ao seu favor. Você crê que 2018 é o ano onde as profecias vão se cumprir na sua vida? Você tem disposição de no ano de 2018 subir até o templo, ir até Jerusalém, para que as profecias de Deus se cumpram na sua vida? Você tem disposição nesse ano de olhar cada uma das profecias e falar: eu vou mobilizar minha agenda, não é a minha profecia que entra na minha vida e muda a minha vida, é eu que entro em cada uma das palavras proféticas que Deus liberou, e eu verei cada uma dessas palavras proféticas se cumprir na minha história. Você crê nisso? Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por cada uma das palavras que o Senhor tem liberado a nosso favor. Obrigado por cada uma das palavras que o Senhor tem dito ao nosso respeito. Obrigado porque nós cremos em cada uma dessas palavras. Nós acreditamos na realidade dessas palavras. Nós acreditamos na realidade, nós acreditamos que elas são verdadeiras. Nós acreditamos no poder, na abrangência e na influência. Nós cremos, Pai, que na direção dessas palavras proféticas, na direção dessas profecias, já há muito que o Senhor fez. Quando nós olhamos, nós podemos enxergar coisas impossíveis que o Senhor já liberou na direção dessas palavras proféticas. Mas, Senhor, nós nos abrimos naquilo que compete a nós, de subir, de ir até essas palavras. Nós trazemos à memória agora essas palavras. E nós queremos agora, naquilo que compete a nós, subirmos, a sairmos do local que estamos, para o cumprimento dessas palavras proféticas. Nós dizemos que 2018 é o ano do cumprimento de profecias do Senhor na nossa história.